Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Olá, o Transit Arquitetura está no ar. Começa agora a sua grife de arquitetura e decoração na TV. E hoje tem matérias para todos os gostos e estilos. Confira! A arquiteta Liliana Rames nos conta sobre uma intervenção que integrou a área externa de um apartamento e aumentou a área de lazer do imóvel. Nós também iremos mostrar o projeto da área social do apartamento de um cliente com perfil bastante diferenciado. Mais um trabalho bem sucedido que a arquiteta Daniela Gifone desenvolveu com total liberdade de criação. Já a designer de interiores Kátia Sucella comenta sobre as soluções criativas que transformaram o terraço de um apartamento em uma completíssima área social. Um projeto desafiador. Além disso, a arquiteta Lara Smith nos apresenta sua proposta para um consultório de cirurgia plástica. Um local contemporâneo, elegante, receptivo e principalmente dentro das normas da vigilância sanitária. E complementando o programa, hoje é dia de conferir a participação do arquiteto Carlos Lemos no quadro Fazendo Sala by Gobi Novelli. As melhores matérias, os mais renomados profissionais e as principais empresas do segmento você confere aqui no Transit Arquitetura. Ficou curioso? Então não saia daí que nós voltamos já já. É rapidinho. Ser brasileiro de sangue ou de coração, ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados, gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares, Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras, Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como o Brasil.
A fim de aumentar a área social de um apartamento e agregar funções a um espaço pouco utilizado, a arquiteta Liliana Rames propôs a incorporação e a integração entre os ambientes interno e externo dessa cobertura. Após as intervenções de obra, Liliana inseriu um spa e idealizou uma decoração jovial e sofisticada para os ambientes de estar, churrasqueira e jantar. Dá só uma olhada. Bom, agora então vou conversar com a arquiteta Liliana Rames. Bom, Liliana, a gente vai falar sobre um projeto que foi uma solução, uma otimização de uma cobertura de um apartamento e também uma integração feita nesse espaço. Queria que me contasse um pouquinho sobre o briefing desse projeto e sobre as necessidades da cliente. Então a cliente me procurou porque ela tinha algumas coisas que incomodavam um pouco. A questão da escada e a área superior era muito pequena e ela gostava de receber muitas pessoas, né? Ela tem muitos amigos. Então, as necessidades, ela precisava de um amplo estar, um ambiente de churrasqueira e ela não abria mão também da questão do spa. Então, nós tivemos que fazer uma demoliçãozinha na área superior. Existia uma lavanderia assim meio no meio do caminho que a gente deslocou ela para um local mais afastado e com isso a gente conseguiu uma maior amplitude na área do estar. A churrasqueira então ficou mais integrada aqui com a área do spa. Houve um fechamento total então da área para essa integração? Houve um fechamento total da área com policarbonato por causa da questão de fachada do edifício, né? E toda uma preocupação com a impermeabilização da área do terraço, né? Isso são questões que a gente tem que levar bastante em consideração. As aberturas aqui são muitas. Como diminuir essa incidência de luz natural, mas ao mesmo tempo não perder essa vista maravilhosa do bairro? O problema da cobertura translúcida é esse, né? Que no verão a gente tem muito problema de sol, principalmente na nossa posição aqui que é norte. Então a gente trabalhou com um policarbonato alveolar que ele ajuda na redução da passagem dos raios UV, mas num setor que foi exatamente em cima da churrasqueira, que é um local de maior permanência, nós ainda fizemos mais um fechamento embaixo com alucobond, deixando uma camada de ar, de modo que desse um pouco mais de conforto térmico ao ambiente. Mas não deu para abrir a mão do recurso do ar-condicionado, né? Que a gente precisou ter 2 ar-condicionados bem potentes para atender esse ambiente. Então, nas aberturas propriamente ditas, a gente trabalhou com a cortina tela solar, que ela foi toda uma orientação dada pela Márcia, da Manja Bosco, assim como na escolha dos tecidos, que seriam adequados para tecidos que recebessem a incidência solar, que é o mesmo caso das cortinas, né? Elas têm que deixar passar a luz, mas elas não podem deixar passar os raios UV, que são prejudiciais tanto para a temperatura quanto para tudo que tem aqui dentro, né? Bom, para que chegasse esse deck aqui no meio do ambiente, houve então que ser construído esse deck ou ele já existia? Não, teve que ser construído o deck e com toda a preocupação que o deck integrasse com a área da churrasqueira, né? Que mesmo que não se estivesse utilizando o deck, ele servisse para o pessoal sentar, para o pessoal tomar um aperitivo, né? Então a gente criou esse banco ao lado da escada e as almofadas então do apoio, que foi uma sugestão da Márcia também para melhorar assim o astral do ambiente. Além da churrasqueira, tem ali uma bancada super completa, então dá para realmente receber muito bem as pessoas aqui. Porque sempre tem a turma do churrasqueiro e o resto do pessoal, né? Então a bancada é mais para atender o pessoal que fica ali dando apoio para o churrasqueiro. Fogão, tudo, muitos eletrodomésticos, tudo muito de alta tecnologia, realmente para contemplar todos os visitantes e a dona da casa. A dona da casa, que é a mais festeira, né? Sim, a gente tem adega, tem um cooktopzinho ali para fazer algum acompanhamento. Tem frigobar, tem toda a parte dessa questão de apoio mesmo para o churrasco, que não precisa obrigatoriamente ser um churrasco, né? Pode ser uma janta, pode ser. E a mesa, essa dá apoio também a essas refeições? Sim. No fim, tem muito lugar para o pessoal sentar, né? Para a pessoa ficar super confortável. Essa era a ideia. Uma solução diferente é essa, de um lado um banco e do outro algumas cadeiras. É realmente um dinamismo, uma coisa mais moderna para a proposta. E ajuda na questão do espaço, né? Porque quando a gente tem o banco, a gente consegue encostar a mesa mais em direção à parede. Quando a gente tem uma largura mais restrita, como é o caso daqui, a questão do banco ajuda no sentido de liberar mais espaço e acomodar o mesmo número de pessoas que se fossem cadeiras, né? É verdade. Além da funcionalidade, do despojamento dessa área voltada para o spa, os materiais da área do estar tiveram alguma preocupação com manutenção ou realmente foi uma questão mais de sofisticação mesmo?
A gente pensou bastante na questão de que fosse um estofado que ele resistisse, então são todos tecidos camurça sintética, né? Todos tecidos que são bem resistentes por causa desse fluxo de pessoas e que eles fossem atemporais, então eles são neutros e a gente tem cor nas almofadas, então daqui a um tempo, se quiser trocar, a gente pode trocar só as almofadas e os complementos de decoração. E o azul é uma cor muito forte aqui, né? O azul é forte, tem até uma porta azul, né? Tem nos elementos. Era um gosto da cliente e eu gosto muito de azul, então foi fácil da gente contemplar essa questão do azul, que a gente começou com o turquesa e depois, por uma sugestão da Márcia, a gente acabou entrando no marinho também, que casou super bem no conjunto. Liliane, como é que foi a escolha do mobiliário solto? O mobiliário solto, ele é todo da Gobi Novelli, né? E as gurias, elas dão super aporte nesse sentido. Então, a gente vai pra lá, a gente escolheu uns banquinhos que eles têm regulagem de altura, que eles podem tanto contemplar a pessoa que estiver sentado, como num outro momento pode levantar o banquinho, né? Ficar mais confortável. A gente escolheu uma mesa de madeira com vidro, que ela é bem permeável, assim, para não fechar muito o ambiente. E as poltronas e o sofá, elas são em tons mais neutros, combinam com o tapete também, que tem um tom mais neutrinho. O tapete ajuda a aquecer também. Muito, muito. Sem o tapete não teria todo esse aconchego do ambiente. E a iluminação artificial? Porque natural temos muita aqui, mas quando anoitece também, valoriza a decoração? Sim, a iluminação, a gente costuma dizer que a gente ilumina o que tem que ser iluminado, né? Então a gente tem 2 grandes telas que tem toda a questão da iluminação, a gente tem um pendente em cima da mesa para a questão do momento, né, de quando o pessoal está jantando. Tem as bolas no deck, que nem eram bolas, eram pendentes e a gente acabou modificando um pouco o uso delas. E o resto da iluminação é uma iluminação mais geral, assim, só os focos principais são onde precisava mesmo. Uma excelente solução, tenho certeza que a dona da casa se adequou completamente aqui, porque é realmente bastante aconchegante, acolhedora a casa. Liliana, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigada. Continue com a gente, nós já voltamos. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do
do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. A admiração do cliente pelo trabalho da arquiteta Daniela Gifone e a confiança depositada no talento da profissional foram determinantes na execução deste elegante projeto. Um trabalho que se diferencia por seu caráter masculino e estilo sofisticado. Confira! Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Daniela Gifone para a gente conhecer melhor esse projeto de área social. Bom, Dani, é um projeto feito para um cliente diferenciado e também baseado em muita confiança e realmente uma aposta no teu trabalho. Queria que me contasse então como é que se desenvolveu esse trabalho. Esse trabalho, para mim, pessoalmente, eu gosto muito dele, ele é bem interessante, porque eu já vinha trabalhando com alguns apartamentos nesse mesmo prédio, né? E eu gosto muito desse apartamento. Então, quando o cliente me chamou para a gente fazer, eu disse, não acredito, mais um apartamento ali, que bacana. Então, para mim também é um desafio, porque todas as plantas são diferentes, eu não posso repetir a mesma ideia num cliente, então se torna um desafio. Mas como todos os clientes são especiais e, de certa forma, têm hábitos diferentes, né? Esse cliente, ele tinha muita liberdade na questão de opções, então tudo que eu sugeria foi maravilhoso, porque ele foi aceitando, ele foi acatando e realmente então consegui um resultado de trabalho perfeito. Eu digo que eu poderia morar aqui, é quase o meu gosto, porque eu gosto muito desse apartamento. Então, algumas situações, como eu dominava bem a planta, né, então eu fiz várias alterações, aumentei, peguei 2 quartos, fiz um quarto gigante, né, fiz uma copa dentro do quarto, coloquei, né, fiz um banheiro gigantesco. E aqui no living, então, que é em especial, o living a gente fez algumas alterações interessantes, como as lareiras ecológicas. Então, eu parti do princípio que, de repente, a gente poderia descartar até a opção onde era a antiga lareira, que eu coloquei o jantar, porque eu já sabia que a planta, de repente, eu poderia fazer essa inversão, né? E eu ia ganhar muito. E esse cliente é um cliente especial, porque ele disse, não, Dani, eu te dou liberdade, vamos tentar, vamos ver situações diferentes de planta, né? E eu quis mesmo dar importância para essa zona do estar, né? Que ele gosta muito de receber. Então, na verdade, assim, o ponto forte é aumentar o estar, é ter esse espaço agradável, né? Junto à Praça da Encol, então eu tenho uma varanda, eu tenho uma vista muito bonita, eu quis privilegiar esse espaço, que a gente está sentado aqui, onde tem o home theater, som ambiente, né? Vários estofados bem confortáveis, amplos, né? Então, essa foi o foco. Então, realmente, eu consegui fazer um layout diferente do que eu estava acostumado, né? Tem um espaço, um ambiente de churrasqueira, né? Integrado com bar. Depois, eu tenho um ambiente de jantar, que é onde estaria a minha lareira escondidinha, né? Com nichos, com fitas de LED, né? Objetos, adornos, né? E o estar aqui, então, do living, né? E houve algum cuidado especial com a eleição dos materiais em função de ser um apartamento de um homem? Sim, teve. O apartamento na sala, tu pode ver no living, ele é um pouco sóbrio, né? E eu quis que ele fosse bem sofisticado e tivesse um pouco desse ar masculino, desse ar um pouco sóbrio, mas também com pitadas de elementos clássicos, né? O cliente trouxe, né, alguns objetos pessoais com ele, da história da vida dele, que eu achei bem importante manter. Quando ele me chamou e ele disse assim, não, eu não vou aproveitar nada de imobiliário, não vou aproveitar nada do meu apartamento antigo. Então, mais motivo ainda para a gente aproveitar as peças que caminham com ele ao longo da vida, né? E a gente deu destaque, na verdade eu fiz até um expositor com os cristais que ele tinha, peguei objetos que ele tinha e quis que realmente que ele olhasse para isso o tempo inteiro, que fosse objetos importantes na decoração. E qual a estratégia para escolher esse novo mobiliário solto e fazer essa composição ter harmonia?
A história dos móveis, do mobiliário é bem interessante porque eu fui bem minuciosa, bem detalhista, porque eu comprei todos os móveis na Gobi Novelli. Eles foram escolhidos todos com o cliente, cuidado com os tecidos, né? E uma parte, então, foi comprada na Gobi e a outra foi feita em marcenaria. Então, eu fiz exatamente a mesma cor de laca, né? Então, eu escolhi a mesma cor de laca, que a Gobi propicia isso. Tem várias linhas que a gente compra na Gobi que tu pode escolher exatamente como tu quer. Então, isso foi bem interessante, porque desde o pé da cadeira da sala de jantar, combina com o móvel do home theater. Então, isso eu gosto, porque fica muito sofisticado, fica simples, limpo, né? Minimalista, de certa forma, né? E claro que algumas pitadas, assim, de acabamentos, por exemplo, as poltronas da ponta da sala de jantar, elas são lindas, porque elas têm uma pata de elefante, então ela tem um acabamento de pintura artesanal, então são poltronas bem diferenciadas, lindas, que fazem um contraponto com esses móveis, né? Que são do mesmo tom de laca. Então, é um charme à parte, né? Um detalhe bem importante. Além desses materiais, da laca, do mármore, o espelho que também se fez muito presente, também com um papel não só de embelezar, mas uma coisa funcional também, né? É verdade. Então, como eu estou trabalhando com tons de cinza, tons de preto e tons de champanhe, que é para aquecer, eu quis usar um pouco o espelho fumê, né? O espelho fumê, ele reflete, mas ao mesmo tempo ele não reflete tanto, ele não reflete, a gente não cansa de se ver, né? Ver esse reflexo do fumê. E então, a questão do painel da televisão eu achei interessante, porque eu acho que a TV, de certa forma, a imagem da TV se perde nesse espelho. Então, esse conceito da televisão, de certa forma, quase que camuflada nesse espelho, que inclusive reflete a vista do apartamento, eu achei muito interessante. Eu acho que deixa mais leve, porque é uma parede bem extensa, bem grande, né, que eu achei que ia ficar interessante com esse efeito do espelho fumê. Bom, a gente falou em vista e em acabamento. Como aproveitar essas aberturas, mas ao mesmo tempo manter a privacidade do cliente? A gente tem muitas aberturas nesse apartamento. A gente tem janelas por todos os lados. Então, eu tenho vizinhos de um lado, né? E eu tenho vista do outro. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente gosta de fazer alternativas de cortinas diferentes. Então, eu levei o projeto para a Márcia da Manja Bosco, né? Que é minha consultora maravilhosa, adoro ela. E a gente planejou juntas esse projeto. Então, eu tenho situações que eu posso abrir, né? A cortina, tendo privacidade, eu protejo da luz solar, eu tenho aquela privacidade do vizinho, né? E eu tenho também a sofisticação dos reposteiros de chantum de seda, né? Então eu tenho, é uma cortina mista, é uma cortina bem interessante porque ela também não fica aquela coisa monótona, né? De repente ter o mesmo acabamento de cortina, até porque eu preciso de funções diferentes. Nem sempre a gente consegue ter a mesma cortina na sala porque eu preciso de diferentes funções. Dani, essa proposta ousada de inserir a área da churrasqueira bem no centro do coração aqui do área de estar. A churrasqueira, na verdade, ela é bem usada pelo meu cliente, né? Como é um cliente que mora sozinho, ele é homem, ele recebe muito, então foi um dos pedidos dele que a gente fizesse uma churrasqueira bem resistente, né? E ao mesmo tempo fosse o centro da sala, para ele poder receber os amigos fazendo um churrasco, ou até no próprio bar, porque ela é uma churrasqueira bar ao mesmo tempo. O interessante dela é que a gente consegue esconder totalmente ela. Então ela está participando do dia a dia, tu não vê que é uma churrasqueira. E quando tu quiser, a gente abre a porta, né? Ela tem um sistema de contrapeso. Foi todo feito em marcenaria, o projeto todo desenhado pelo meu escritório. E então a gente abre a churrasqueira e ela se torna presente dentro do projeto, né? Pronta para o seu uso. Dani, recentemente nós nos encontramos em Milão e o que eu percebi assim, é que muito do que a gente viu na feira, no Fora Salone, a gente encontra também nos teus trabalhos. O que eu queria saber, assim, o que tu absorveu realmente de inovação e que futuramente tu vai empregar nos próximos projetos? Isso é uma coisa que eu fico bem satisfeita mesmo, sabe? Que a gente vai para a feira e realmente procura as novidades, a gente quer ver assim, o que a gente pode melhorar, o que pode agregar no nosso trabalho em conhecimento. E eu vejo assim que a gente realmente já anda dentro das tendências, a gente já vem acompanhando, a gente tem um nível de conhecimento, o profissional que está sempre estudando, sempre viajando e se atualizando, que eu vi que o meu projeto ele está super atual. Esse projeto, por exemplo, está todas as tendências desse ano de Milão estão aqui, né? E porque as tendências não mudam assim tanto de um ano a outro, vai acrescentando coisas, vão tirando coisas.
coisas, né? Mas, na verdade, o cinza continua predominante, né? A gente vê muito ambiente cinza, os cimentícios, os pretos, os pratas, os metalizados, né? Então, realmente, o apartamento está super atual, né? Claro que a gente sempre traz uma novidade que está esperando para o próximo cliente na manga, né? Para a gente já colocar no novo projeto. Mas, realmente, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Com bastante informação. A internet é vamos dizer, um veículo super importante que a gente consegue estar sempre pesquisando, né? Revistas, né? Livros e viagens, né? Porque eu adoro uma viagem. Verdade. Bom, tu como uma profissional sempre presente, sempre atuante no Elite Design, já está pensando no projeto para publicar esse ano? Já estou quase fotografando. Então tem sido uma experiência boa para ti. Tem. O difícil é escolher qual. A gente já tem, só que o difícil é escolher qual, né? Porque a gente quer sempre privilegiar o melhor projeto para o Elite. E qual é, assim, que tu pudesse dizer, assim, fazer um balanço das tuas participações até então? Vale a pena publicar no Elite? Com certeza. Eu vou continuar em todos os Elites. Vocês podem contar comigo. Eu sou super fã do trabalho de vocês. Vocês são super profissionais. Eu acho que é uma referência no mercado. Eu acho que todo mundo, né, adora receber, ganhar de presente o livro do Elite. Eu mesmo estou sempre presenteando para meus clientes, né? É uma referência tanto para os arquitetos quanto para o leitor, né? Quanto para o consumidor. Que bom, que satisfação esse depoimento de uma profissional do teu nível, Dani. Quero te agradecer por tudo, pela participação, por nos apresentar mais esse lindo projeto. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Perdeu algum detalhe da matéria ou quer rever seu projeto preferido? Então acesse o transitearquitetura.com.br. No nosso portal, além de assistir ao programa quando você bem entender, ainda pode fazer sua pesquisa e encontrar as melhores referências de empresas e serviços. Não deixe de nos visitar. Em seguida a gente volta, não saia daí. Transite Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil.
designer de interiores Kátia Sucella, este foi um projeto, acima de tudo, desafiador. Com o intuito de criar uma completa área de convivência e tornar útil espaços antes sem aproveitamento, Kátia propôs o fechamento de um terraço para em seguida detalhar os ambientes já integrados com soluções inteligentes. Fique com a matéria. Agora, então, vou conversar com a designer de interiores, Kátia Sucella. Bom, Kátia, esse projeto em especial exigiu várias soluções criativas. Queria que então você me contasse quais foram os desafios que envolveram esse trabalho. Bom, essa parte onde a gente está é o piso superior, né, do apartamento. E nós tínhamos uma parte aberta, que é a parte que a gente está atrás da gente. E então a gente quis integrar os dois ambientes, o interno e o externo. Então a gente fez um fechamento com o sistema Evolution. Então ali pode se tornar um lounge aberto, né, quando eles quiserem, e se não um estar como hoje está, fechado, com persiana, enfim. Fora isso, tem vários itens assim nesse ambiente que a gente resolveu de uma forma, como tu disse, criativa. Então, assim, tinha janela demais e a gente solucionou com uma parede de MDF. Nessa mesma parede existe uma esteira que está escondida. Porta camuflada, Uma então. porta camuflada nessa parede, que tu não percebe, mas quando abre tem uma esteira ali, que é uma peça assim não muito bonita para ficar no projeto, né? Também nós tínhamos uma janela do lavabo, do banheiro, que abria para cá. Então a gente solucionou com nichos, com um respiro quase que imperceptível. Foram várias coisas que exigiram criatividade, um design próprio para cada espaço, para cada item. A gente também tem a porta do lavabo que é na subida da escada, então também não ficava bonito. Então a gente espelhou a parede, a porta, integrou com o bar, né? Então foram soluções assim que eu acho que ficaram bem solucionadas e os meus clientes realmente gostaram, assim, estão bem felizes, bem satisfeitos. Os ambientes aqui são super bem definidos, apesar dessa integração toda. Esse desnível aqui dessa área mais alta, ele já existia? Ele já existia, ele era um terraço com um tablado. Por quê? Porque para ter a vista da cidade, exigia um tablado para não ficar sem a vista do aeroporto, da cidade. Então já existia. E a gente aproveitou isso e fez um degrau, fez uma passagem para essa área, né, que foi solucionada de uma forma satisfatória, assim. Então, quando eles abrem, né, os vidros, porque abre todinho, né, eles têm uma visão de toda a cidade, do aeroporto, é bem bonito, assim, à noite, então, é muito bacana. Bom, aqui depois das intervenções de obra, então, ficaram 2 estares, um com televisão, jantar e bar. Eu queria que tu contasse um pouquinho as peculiaridades de cada um desses espaços. Esse espaço onde a gente está, uma das coisas que o meu cliente pediu era um sofá branco. Então é o espaço dele, vamos dizer, que tem a televisão, tem a esteira que ele usa. Então a gente foi fazendo bem pontual a distribuição, assim, conforme o cliente, a minha cliente. Então a gente fez o bar integrado com o jantar, que não, na verdade não é um jantar, né? Mas é uma mesa que dá o suporte para o bar, num jantar americano, enfim. E a sala que está atrás da gente, a gente utilizou um sofá de 3,40 metros, que foi içado, que veio especialmente, que fez o espaço ficar bem aproveitado. As peças são, então, personalizadas, muitas exclusivas. Sim, por exemplo, a gente tem uma egg, que a gente comprou um tecido especial para ela, mandamos fazer. Então tem muitos detalhes assim que foram feitos mesmo, pensando em cada detalhe, né? E o estilo foi decidido em conjunto com os proprietários? É um casal que gosta de peças antigas, tanto é que eles têm uma peça de antiguidade, mas queriam um ar mais contemporâneo, mais moderno. Então a gente fez isso, integrou, a gente usou aço junto com a madeira, junto com essa peça que é antiga, para satisfazer, né, o casal.
E além do sofá branco, as demais cores, como elas foram escolhidas? Por incrível que pareça, começou com o sofá branco, assim, a escolha da cor. Então, branco é uma cor que permite várias outras, né? Mas eu tinha uma ideia, assim, que o cinza, esses tons de cinza, ficariam bonitos e harmônicos. E era um espaço que é o casal que usa. E então, eu sugeri o cinza para os nossos clientes e eles adoraram, assim. Eu acho que foi uma escolha bem legal. E o toque de preto também traz essa contemporaneidade. Sim, eu gosto muito de preto. A gente sempre acaba dando um toque pessoal também no projeto, né? Então a gente traz as ideias e se elas são aprovadas, a gente usa. Eu acho o preto requintado, eu acho que ele dá um toque sofisticado mesmo, né? E esse é o local de recepções dos clientes, é aqui que eles reúnem os amigos, por isso tantos móveis confortáveis, foi essa a proposta? Sim, a proposta é a recepção dos amigos, ela tem uma confraria, né, de amigas, então também foi pensando nisso. E receber realmente pessoas, assim, amigos próximos, né? Kátia, uma curiosidade prática, com o fechamento dessa área, houve alguma preocupação com a questão térmica? A gente se preocupou, óbvio, com essa questão, porque aqui é muito quente. Então, a gente utilizou a telha térmica, né, que dá esse suporte, assim, para esse espaço, né? E a gente tinha a opção de colocar gesso, mas a gente optou também por fazer uma coisa mais moderna. Nós deixamos aparente e colocamos trilhos com spots, que eu acho que é uma coisa bem moderna, assim. Então, nós temos o spot, nós temos o trilho, né? Nós temos um lustre de cristal, de puro cristal. Então, a gente usou vários recursos. A realidade, assim, desse projeto é que ele é bem peculiar, na minha opinião. Sim, além da ampla iluminação natural, também tem a técnica, mas a decorativa tem seu destaque. Também. Bom, Kátia, adorei teu projeto, parabéns e muito obrigada. Obrigada. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado.
do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Além de transmitir credibilidade, um consultório também deve ser bonito, receptivo e ainda adequado às normas sanitárias que o tornam apto para realizar atendimentos. Ciente disso, a arquiteta Lara Smith desenvolveu um projeto que reúne elegância, nobreza e funcionalidade. Quesitos importantes que foram fundamentais para o sucesso da proposta. Assista que vale a pena! Agora, então, vou conversar com a arquiteta Lara Smith. Bom, Lara, esse é um consultório médico, mais especificamente de cirurgia plástica. Então, se tratando de um local que fala muito de estética, de beleza, quais foram as premissas para o desenvolvimento desse projeto? Larissa, basicamente tiveram duas premissas, duas preocupações grandes. Que primeiro foi atender o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária propõe para nós, arquitetos, que trabalhamos nesses ambientes de saúde, que são normas bastante rigorosas e específicas para propiciar a saúde de todos os pacientes. E a outra premissa foi, ao mesmo tempo que a gente obedeceria essas normas, conseguir ter um consultório aconchegante, de qualidade, um ambiente bonito, não frio. Pois é, então quando o paciente chega aqui, se sente acolhido, e quais foram os materiais ou as estratégias utilizadas para conseguir transmitir esse aconchego, esse acolhimento? Larissa, esse na verdade foi o grande desafio do projeto, porque nesse tipo de ambiente a gente tem que ter materiais lisos, laváveis e impermeáveis. Tem que ter determinado nível de porosidade. Então nós procuramos utilizar materiais com tons quentes, tons terrosos, mas as superfícies, os detalhes, os acabamentos lisos. Já na sala de estar aqui, são recebidos com muito conforto, poltronas realmente muito confortáveis, gostosas de esperar, porque realmente quem vem aqui possivelmente vai fazer um procedimento, então ajuda a quebrar o gelo também. Lógico, a ideia é justamente ser um bem-estar, um consultório que o paciente tivesse vontade de ir. Aqui é muito comum grupos de amigas se reunirem para desfrutar o momento, porque a cirurgia plástica também acaba sendo um prazer, um presente que as pessoas se dão. E também, claro, tem casos em que é necessário devido a doenças e é necessário a pessoa sentir esse acolhimento, e esse acolhimento o ambiente também propicia. O trabalho de marcenaria, além de ser específico para o espaço, ainda ajuda a trazer personalidade, né? Exclusividade para o ambiente. Lógico, certamente, os móveis foram todos desenhados por mim, são móveis de marceneiro. Buscaram aproveitamento máximo do espaço, respeitar todas as medidas necessárias para portadores de necessidades especiais se virarem bem dentro do ambiente confortável para idosos, sem desníveis. Foi todo projetado para buscar o bem-estar do usuário. E logo em sequência aqui a gente acessa, temos as poltronas e em seguida a bancada de atendimento, onde a recepcionista vai realmente recepcionar, né, os pacientes. Sim, aqui na sala que nós estamos, na sala de estar, que é a sala que se acessa direto pela entrada principal, se concentra o núcleo do consultório. Tem o atendimento da secretária, tem o lavabo e tem o acesso às duas salas. E essas duas salas, que é a sala de consulta, onde se realiza aquela primeira conversa com o paciente, o pré e o pós-operatório, e tem a sala de atendimento ao lado, que é a sala onde se realizam pequenos procedimentos não invasivos, como botox, procedimentos estéticos, e essas duas salas são ligadas por um corredor ao fundo do consultório, que as pessoas, a médica e o paciente, circulam por esse corredor sem serem vistos pelos demais que estão aqui aguardando no estar.
E essa ligação através de uma porta que, na verdade, mais parece um painel, né? Sim, é uma porta camuflada, que o objetivo é justamente isto, tanto essa porta desse corredor quanto a porta do lavabo são de correr, para não ficar aquele aspecto de porta, realmente, para ficar como se fosse uma escultura, um painel. Na sala de atendimento ainda é possível se transmitir um pouco do acolhimento em função dos materiais não serem tão assépticos assim quanto as de procedimento. É importante se preocupar com os materiais, seja o couro, a pedra, em função também da credibilidade do profissional. Isso passa credibilidade? Passa totalmente, porque, claro, o paciente ele sabe distinguir quando o ambiente é asséptico, quando não é. Por exemplo, ao invés de utilizarmos couro, corine, materiais assim no atendimento, na sala dela, foi tudo usado facto, que é um tecido especial, impermeável. Foi tudo aqui adaptado para passar a impressão de aconchego, mas um ambiente completamente asséptico. E é diferenciado, o próprio design dos móveis, a gente percebe que não é um consultório comum. Sim, é um consultório diferente. Já a parte de procedimento é mais técnico. Sim, a parte de procedimento é bastante técnica, até porque tem muitas máquinas, muitos procedimentos específicos. No consultório todo a gente trabalhou com uma iluminação mais aconchegante, e nessa área justamente tem uma iluminação toda especial para cada procedimento que ela realiza ali. Tem foco cirúrgico, tem iluminação mais branca, iluminação mais difusa para a área onde o paciente tira as roupas, tem toda uma iluminação especial. Porque aqui é um espaço que realmente precisa de uma iluminação bem pensada. Não, sem dúvida, certamente, porque além de o paciente sentir um bem-estar com uma iluminação bem pensada, trabalhada, a iluminação também é muito necessária para os procedimentos da médica. Os espelhos aqui, foi pensado mais na questão funcional, de repente ampliar o ambiente, ou é mais voltado à questão estética, por se tratar de beleza, enfim, para ter essa coisa de apreciação? Larissa, eu diria que as duas coisas. Aqui eu recebi a sala vazia. E sempre quando a sala está vazia, aquela primeira impressão é que ela é menor do que parece. Então começou com o espelho, aquela ideia de ampliar o ambiente, mas eles têm dupla função, além de ampliar o ambiente, tornar ele mais bonito, estar em lugares específicos visuais, eles também, claro, têm a intenção de paciente estar sempre se enxergando. Eu percebi também que o mobiliário dessas áreas mais reservadas, além deles serem sob medida, eles também são muitos em acabamento com vidro. Então isso passa uma leveza diferente. Sim, sem dúvida. O vidro sempre tem o reflexo, sempre tem aquela austeridade, a leveza, conforme tu disse. O vidro é um material sempre muito especial, ainda mais pintado, como é o caso. Para finalizar, essas obras de arte, vem para agregar ainda mais nobreza, valor aqui para o projeto? Sim, essas obras de arte apaixonantes são tudo aquarelas do nosso renomado artista gaúcho Vitório Gueno, selecionadas especialmente por serem pinturas de mulheres que passam ícones. Temos a nossa Marilyn Monroe, temos mulheres anônimas, mas todas que transmitem essa suavidade feminina. Tá certo então, Lara. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, Larissa. Assista agora um delicioso bate-papo com o arquiteto Carlos Lemos no quadro Fazendo Sala, by Gobi Novelli. E o nosso Fazendo Sala by Gobi Novelli dessa semana tem a presença ilustre do arquiteto Carlos Lemos. Bom, Carlos, tu já é muito conhecido do nosso telespectador, mas como profissional. Hoje queremos então invadir um pouquinho da tua intimidade e falar um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua vida, como é que foi esses anos, como é que tu chegou até aqui hoje? Eu tive idas e vindas. Logo depois de formado, eu abri o meu escritório. Eu trabalhei durante 3 anos e resolvi fazer aquela viagem dos sonhos que todo mundo quer fazer na época da faculdade, que eu não pude fazer. E eu resolvi, fechei o escritório, botei a mochila nas costas e fui fazer uma viagem pela Europa. Só que no meio dessa viagem, logo no início, quando eu tinha chegado em Portugal,
eu fui convidado para trabalhar numa empresa de engenharia como arquiteto dessa empresa. E as coisas mudaram totalmente. A viagem da mochila ficou um pouco esquecida e eu comecei a trabalhar como arquiteto dessa empresa. Aí eu regularizei minha situação, enfim, comecei a me ambientar na realidade de arquitetura em Portugal. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns escritórios muito importantes lá, onde a gente assim, fez bastante coisa, principalmente na área comercial. E eu trabalhei muito na área de shopping centers lá. E com isso eu fui criando uma especialização para mim nesta área e comecei a desenvolver outras atividades também, que daí a gente sempre acaba tendo alguns projetos particulares que a gente toca em paralelo ao escritório. E eu comecei nesse momento a entrar na área de arquitetura de interiores. O que foi assim extremamente importante. Assim, a viagem em Portugal foi sensacional, fiquei 7 anos lá. E isso acabou também rendendo um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Fui fazer um shopping para um cliente que tinha comprado uma grande área em Portugal e eu, por conhecer a legislação, ter uma facilidade em fazer esse trabalho de coordenação de projetos, acabei sendo convidado para me unir a essa equipe. Eu fui morar 1 ano e meio nos Estados Unidos para desenvolver esse shopping em paralelo com essa equipe de arquitetura americana. Na época era uma das maiores do mundo. Só na sede em que eu trabalhei, nós éramos 1.000 arquitetos. Cada um de um canto, mas nós éramos 1.000. Então era realmente uma Babilônia em arquitetura. Foi uma coisa muito divertida, muito legal. E isso me trouxe uma bagagem importante assim na área de shopping center. Tanto que quando eu voltei ao Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer coordenação e gerenciamento de projetos na área de shopping center. Aí eu acabei desenvolvendo a coordenação do Moinho Shopping, do Moinhos Hotel. E isso tudo foi assim uma grande experiência, né? Foi uma grande bagagem depois de ter ficado tanto tempo fora. Bom, a gente estava, em princípio, falando sobre a parte do teu lado pessoal, mas não tem como dissociar, então, Carlos Lemos, teu sobrenome é trabalho, né? Eu gosto muito do que eu faço, isso é verdade. E foi assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu nunca tive vontade de ser outra coisa além de arquiteto. Só fiz um vestibular na minha vida, foi uma dedicação. Eu queria mesmo ser arquiteto, trabalhar com arquitetura. E eu acho que é um pouco verdade, assim, às vezes eu acabo tirando espaço de outras áreas, da minha família, dos meus amigos, porque eu me envolvo demais com arquitetura, porque eu me envolvo demais com o trabalho. E claro, algumas coisas às vezes acabam ficando em segundo plano. Eu sei que eu privilegio o meu trabalho. Não sei se isso é bom, eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso. Mas eu gosto bastante, sim, de arquitetura. Dessa época, assim, tu lembra de algum fato curioso, alguma coisa engraçada? Porque, além de tudo que agregou de bom pra ti, às vezes nem tudo são flores, né? Acontece algumas coisas que a gente não tá esperando. Claro que acontece. Quando eu morei em Portugal, eu casei. E quando eu precisei voltar ao Brasil, assim, eu tive um problema familiar, meu pai ficou, enfim, doente. Quando eu voltei, eu levei literalmente, não sei nem se eu posso dizer isso, mas um pontapé, porque minha mulher não queria vir para cá. Ela é portuguesa e ela disse: adoro o Brasil, vou conhecer, vou passear, mas eu não quero. E na hora que a gente disse, tá, eu preciso voltar e eu preciso ficar um tempo acompanhando toda a situação, ela disse: olha, a gente diz lá no escritório, olha só, não me leva a mal. Foi o que ela disse, não me leva a mal, mas eu acho que deu. Claro, na época não foi tão bom assim, mas agora nós somos amigos, enfim, a gente tem uma relação mais de amizade, distante, porque ela continuou morando em Portugal. Mas foi um momento, assim, difícil, né? Já tava com um momento difícil na minha casa, depois daí levar um pontapé nunca é legal, a gente não gosta de ser dispensado. E além desse pontapé internacional, deu para fazer turismo, né? Ficou mais chique. Ficou mais chique, deu uma atenuada. É verdade. Além desse pontapé, então, internacional, deu para fazer turismo, deve ter conhecido muitos lugares, né? Às vezes até que os
turistas não conseguem ver. Tu ali como quase um nativo conseguiu se aprofundar mais na Europa ou nos Estados Unidos? Eu conheci bastante Portugal e Espanha, porque eram países, enfim, são países, né, claro, próximos, uma facilidade, existe uma facilidade grande de visitá-los. Porém, os demais eu acabei conhecendo depois de voltar para o Brasil, porque todas as vezes que eu tinha oportunidade de férias, nos escritórios que eu trabalhei, eu acabava vindo para o Brasil para visitar minha família. E nos Estados Unidos eu morei em St. Louis, que é bem no centro de St. Louis. Claro que aí a gente, óbvio, aproveitou e eu conheci Nova York, Chicago, aquelas referências de arquitetura que a gente vê na época da faculdade e que para mim eram importantes e era a minha maior curiosidade, assim, conhecer o trabalho do Frank Lloyd Wright, que é uma referência que eu acho fundamental para todo arquiteto conhecer um pouco do trabalho dele. E aí, claro, fui conhecer. E isso me propiciou estar mais próximo, portanto, claro que eu fui conhecer. E Portugal, que é assim, sensacional, é realmente o meu segundo lar, eu adoro Portugal. Quando eu morei lá, eu acabei alugando no início um quarto numa casa de família. A pessoa que me alugou era uma senhora, ela me adotou, ela é minha mãezona, assim, é uma pessoa que a gente tem uma relação até hoje, ela vem me visitar, eu vou visitá-la. Então isso tudo cria laços, assim, que para mim foram fundamentais. Mas espero que a gente não te perca para Portugal um dia. Não. A gente, acho que ir, voltar, começar, a gente faz isso uma vez, duas, mas agora chega. Agora tá muito bom aqui. Eu acho que eu consegui desenvolver um trabalho que me satisfaz. Eu espero que satisfaça meus clientes, mas eu fico feliz com o que eu estou fazendo. Não, agora eu não quero mais. Legal, Carlos, adorei, que história. Muito bom poder conversar contigo, foi um prazer te receber no nosso quadro, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a todos. E termina aqui mais um Trânsito Arquitetura. Mas na internet você pode continuar com a gente através do transitearquitetura.com.br. Eu quero agradecer a sua companhia e te lembrar que no próximo programa eu, é claro, vou estar aqui te esperando. Conto com você. Tchau e até lá! Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design.